Esther, capítulo 4, versículo 13. Tenha esse objetivo na palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim: então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines o teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás a tua e de todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe se para qual tempo com o êxito chegaste a esse reino. Então disse Esther que tomasse dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Assim irei com o rei, assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Pode ser, amados, para nós vermos aqui o poder do clamor do povo de Deus, a Bíblia relata a história de uma mulher que era judia, chamada Radassa, e esta foi cuidada por seu primo Mardoqueu, que ali foi criada como filha, pois os pais de Radassa haviam morrido. E o livro de Esther começa com um banquete do rei Xerxes I, ou, como a Bíblia diz, Assuero. O rei Assuero era casado com Vasti, e Vasti desobedeceu uma ordem real, e por conta disto ela foi destituída do teu cargo. O rei Assuero era um rei tão importante, o rei da fortaleza de Suzã. A fortaleza de Suzã, ela presidia 127 províncias, ou seja, 127 cidades eram comandadas pelo reinado da fortaleza de Suzã, que era Assuero. E a Bíblia nos relata que depois que Vasti foi destituído do teu cargo, no capítulo 2, a Bíblia relata que o rei Assuero mandou chamar as mais belas moças do reinado, mais belas moças da fortaleza. E ali foi escolhido várias e várias mulheres formosas, e Radassa estava no meio delas. E a Bíblia relata que o rei Assuero achou graça à vida aos olhos de Radassa. O brilho de Radassa, a beleza de Radassa ia além da beleza exterior. A beleza de Radassa ia além do que os olhos podiam ver, porque como ela era uma filha do Senhor, serva do Senhor, ela tinha também o brilho do Espírito Santo de Deus. E o brilho do Espírito Santo de Deus, quando chega na vida da pessoa, é contagiante, bispo Ramos. E ali Assuero achou graça na vida de Radassa, e teve ali a tua nomenclatura por Esther, e ela foi escolhida como a nova rainha da fortaleza de Suzã, comandando 127 províncias. E havia-se um homem de muita importância chamado Ramã, era um dos príncipes ali do reinado, era um dos mais importantes, um dos ministros importantes ali. E todos que chegassem perto de Ramã tinham que se curvar perante ele, e o poder subiu a cabeça. Mas Deus já estava fazendo uma obra na vida de Esther e de Mardoqueu. No capítulo 2, versículo 21 ao 23, a Bíblia relata que Mardoqueu, ele tinha desfeito o maracuco de 2 eunucos, Bigtã e Teres. Eu vou ler para
vocês entenderem. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei desguardaram a porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra a vida do rei Assuero. E feito isto ao conhecimento de Mardoqueu, que contou a rainha Esther, então Esther contou ao rei em nome de Mardoqueu. E houve investigação e descobriu-se que não era verdade. Então ambos foram pendurados numa forca. E o fato foi escrito nas crônicas perante o rei. Nada que você faz para o rei fica em oculto. Nada que você faz para o rei fica esquecido. Se até o reinado humano tinha o livro das crônicas, onde tudo que se fazia ali era registrado, imagina quando você faz algo para a casa do Senhor. Deus não se esquece de nada que você fez na obra dele. Deus ele não se esquece de quando você fez algo para os pequeninos. Existe gratidão, existe dor a ingratidão. Só que a recompensa virá do Senhor e Ele vai te justificar. Glória a Deus. Parecia que esse fato de Mardoqueu iria ficar encoberto, escondido. Mas não. Lá para frente você vai entender. Capítulo 3, versículo 2, fala de Amã. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam-se perante Amã. Porém, assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Não importa o que aconteça, não venha da tua essência. Não importa o que aconteça, não venha da tua integridade com Deus. Como eu falei, onde eu ministrei a palavra, Deus está levantando a geração de Mardoqueu, que não se curva perante os problemas, perante a adversidade, perante homem ou mulher. Deus está levantando uma geração de valentes. Porque quando Deus chamou a Gideão escolhe as pessoas. Gideão escolheu 32.000 pessoas, ou seja, tinha 32.001 pessoas. As pessoas falam de 32.000, mas esquece que Gideão também estava. E de repente Deus falou assim: tem muita gente, Gideão. Faz o seguinte, vamos fazer uma seleção. Os primeiros que saíram foram os covardes e medrosos. Tem gente que para não perder o emprego, tem gente que para não perder o emprego aceita fazer uma corrupção. Tem gente que para não perder o emprego, pastor Sueli, aceita passar a rasteira na vida do teu irmão. Tem gente que para não perder o status social, Bispo Ramos, aceita fazer o mal, aceita roubar. Mas Deus está vendo em tudo. Deus está levantando a geração de Mardoqueu, valente, corajoso. Havia-se um decreto: quem não se curvasse perante Amã ia preso. Mas Mardoqueu não teve medo. Porque do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação, e perder a minha alma? Mardoqueu não teve medo de morrer, não teve medo de ser preso, não. Eu só me prostro perante o Senhor. Só me prostro perante o Rei dos Reis. E Amã se enfureceu: eu vou matar esse judeu. No versículo 5 de Esther 3 fala: vendo pois Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava perante ele, Amã se encheu de furor. E no versículo 8 de Esther 3, a Bíblia fala assim: e Amã disse ao rei Assuero: existe
espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumprem as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo viver. Se bem parecer ao rei, decrete-se que o matem. Então eu porei as mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. E o rei pegou, tirou o seu anel, porque o decreto não poderia ser revogado se houvesse a marca do anel do rei. E o rei Assuero deu carta branca para Amã para destruir o povo de Deus. Não tinha saída nenhuma mais do povo de Deus, né? Não tinha mais como foi decretada a morte, foi decretado acabar com a raça dos judeus. Só que a palavra de Deus diz, em Isaías 54:17, que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. E toda língua que ir contra ti em juízo, tu a condenarás. É a promessa. Se mantém fiel, porque a promessa se cumprirá na tua vida. E quando ficaram sabendo desse decreto irrevogável, capítulo 4, quando Mardoqueu soube todo quanto se havia passado, rasgou suas vestes, vestiu-se com um saco de cinza, saiu no meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, de calabate a face. Olha o que Mardoqueu fez: orar, buscar minha face, se converter dos maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei teus pecados e sararei a sua terra. Mardoqueu se humilhou perante Deus, mesmo com amargura dos ramos, não deixou de clamar ao Senhor. A Bíblia fala que foi amargo o clamor de Mardoqueu, mas ele não deixou de clamar. Em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus um grande luto com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em sacos de cinza. Tem um louvor que fala assim: quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. O céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima para Deus é uma frase que só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora para ele porque sabe que ele é o único que pode consolar. Eles choraram e Deus começou a entrar nesta batalha. Ele é o general de guerra. E Mardoqueu falou com Esther, mandou um recado para Esther: não se cale, Esther, porque se você se calar, de outra forma Deus vai dar o livramento para nós. Vai em frente, Mardoqueu. Só que o peso vai vir sobre você, sobre tua casa. E Esther não se calou. Esther falou: povo de Deus, jejua por mim, se consagra 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Eu e minhas moças também jejuarão. Eu irei ao encontro do rei. Mulher não pode fazer nada na obra de Deus, né? Porque
porque mulher não pode, mulher tem que ser submissa, mulher tem que isso, mulher é escória. Engraçado que uma mulher chamada Esther foi um pilar para a salvação de um povo inteiro, o povo judeu, o povo de Deus. Ela falou, ainda que seja contra a lei, eu vou no encontro do rei. Porque assim, igreja, ninguém podia ir ao encontro do rei. E se o rei não entendesse o teu cetro, era morte, era calabouço. Então ela falou, se eu perecer, pereci, mas não vou ficar calada. Eu vou de encontro. Ora, jejua por mim, se consagra por mim. Porque eu vou lutar pela salvação do meu povo. Tem gente, meus irmãos, tem gente, irmão, que quando recebe o poder, não quer saber de mais ninguém. Tem gente que porque ganha um status social, não quer saber mais de ninguém. Só pensa no teu próprio amigo. Esther estava no poder, mas ela não deixou o poder subir na tua cabeça. E ela lutou pelo teu povo. E no capítulo 5, versículo 2, a Bíblia fala assim: sucedeu-se que, vendo o rei a rainha Esther que estava no pátio, alcançou graça em seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, minha rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Olha o que faz uma mulher sábia. Ela não chegou falando, soltando os cachorros para o rei. Ela teve sabedoria. E disse Esther: se parecer bem ao rei, venha hoje com a mão o banquete que ele tenha preparado. Então disse o rei: falecei e apressar a mão para que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei e a mão ao banquete que Esther tinha preparado. O rei disse a Esther no banquete do vinho: qual a tua petição? E ser-te-á concedida, qual é o teu requerimento? Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, se bem parece o rei conceder minha petição, e eu vulgar meu requerimento, venha o rei com a mão ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Esther pegou e falou: venha você e a mão para o banquete que eu vou te preparar. Esther esperou o momento certo de falar. Tem gente que fala antes da hora. Tem gente que quer se justificar antes da hora. Por isso que muitas vezes você escuta uma voz assim, ó: não fala nada. Aí você pensa: pra que eu não vou falar nada? O senhor não está vendo isso? Igual a Abacuque: você não está vendo isso, Deus? E ainda vou ter que ficar quieto? Não fala nada, deixa eu agir, diz o Senhor. E no capítulo 6, o rei perdeu o sono. E ele foi ler o livro das crônicas, que é o que eu falei lá anteriormente. E lá apareceu aquela ação de Mardoqueu que eu falei no começo da pregação. E o rei pergunta: fez alguma coisa para ele? Não. E a mãe estava passando. O perseguidor estava passando, meus irmãos, prontinho para matar, com sangue no olho. Ele tinha feito uma forca para enforcar a Mardoqueu. O rei pega e pergunta para Amã: que homem galardão se faz ao homem cuja honra o rei se agrada? E Amã pega e fala: só pode ser eu. Ó, mais honra para mim. Pega a veste e põe nele, põe tua coroa. Pega o melhor homem de maior confiança. Pelas ruas a gritar, puxou um cavalo. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada.
eu faço